Ao contrário do que muita gente pensa, dormir não é apenas um momento de descanso, é uma necessidade biológica tão essencial quanto comer, beber água e respirar. Quando passamos um dia inteiro acordados, cerca de 24 horas, o cérebro já começa a mostrar sinais claros de cansaço. A atenção diminui, o tempo de reação fica mais lento e tarefas simples passam a exigir muito mais esforço. É como se o cérebro estivesse funcionando com pouca energia. Se a privação de sono continua por 2 dias, aproximadamente 48 horas, a situação piora bastante. A memória começa a falhar, a concentração desaparece e o humor pode mudar drasticamente. Algumas pessoas ficam irritadas, enquanto outras sentem uma vontade quase incontrolável de dormir. Nessa fase, também podem acontecer os chamados microssonos, pequenos episódios em que o cérebro literalmente desliga por alguns segundos, mesmo com a pessoa de olhos abertos. Isso é extremamente perigoso, principalmente para quem está dirigindo ou operando máquinas. Depois de cerca de 72 horas sem dormir, o cérebro começa a perder a capacidade de distinguir corretamente a realidade. Algumas pessoas podem apresentar confusão mental, dificuldades para falar, alterações na percepção do tempo e até alucinações visuais ou auditivas. É como se o cérebro tentasse compensar a falta de descanso, entrando em um estado completamente desregulado. Mas por que isso acontece? Durante o sono, principalmente nas fases mais profundas, o cérebro organiza memórias, elimina resíduos produzidos pelas células nervosas, regula hormônios, fortalece o sistema imunológico e restaura diversas funções do organismo. Sem esse processo de manutenção, o corpo continua funcionando, mas cada vez pior. Existe até um experimento famoso realizado em 1964. Um estudante chamado Randy Gardner permaneceu acordado por cerca de 11 dias, ou 264 horas, sob observação. Ao longo desse período, ele apresentou dificuldades de memória, problemas de concentração, alterações de humor e episódios de alucinação. Felizmente, após voltar a dormir, grande parte desses sintomas desapareceu, mas o experimento jamais seria considerado ético pelos padrões atuais devido aos riscos envolvidos. Curiosamente, os cientistas ainda não sabem exatamente qual é o tempo máximo que um ser humano conseguiria sobreviver totalmente sem dormir. Seria extremamente perigoso realizar um estudo desse tipo, por isso, esse limite permanece desconhecido. A falta de sono também afeta praticamente todo o corpo. O sistema imunológico fica mais fraco, os hormônios responsáveis pelo apetite se desequilibram, aumentando a fome, especialmente por alimentos ricos em açúcar e gordura. Além disso, a pressão arterial pode subir, o risco de acidentes aumenta e o desempenho físico e mental despenca. E existe uma doença extremamente rara, chamada insônia familiar fatal. Nela, alterações genéticas impedem que a pessoa consiga dormir normalmente. Com o avanço da doença, a privação de sono se torna cada vez mais grave, comprometendo diversas funções do cérebro e do organismo. Felizmente, essa condição é extremamente incomum. No fim das contas, dormir não é um luxo nem uma perda de tempo. É um processo indispensável para manter o cérebro funcionando corretamente, preservar a memória, fortalecer a saúde e garantir a própria sobrevivência. O corpo humano consegue passar semanas sem comida e alguns dias sem água, mas quando o assunto é sono, poucas noites em claro já são suficientes para mostrar o quanto essa necessidade é essencial para a vida.